Aleluia. Hoje é a última palavra da série sobre honra. Já pregamos desde a primeira semana. Eu preguei uma palavra aqui, vestidos de honra. Na segunda semana, Dia dos Pais, eu falei sobre os filhos da honra. Falei como os filhos naturais e espirituais devem honrar os pais. Na terceira semana eu falei sobre conectados pela honra, como a honra nos conecta com a unção, com a presença, com a unção e com a herança. E hoje eu quero falar algo mais para você, crescendo em honra. Você pode crescer em honra, amém? Você pode avançar em honra, e a palavra de Deus vai nos ensinar como que nós podemos avançar em honra. 2 de Pedro, capítulo 1, 17 e 18. 2 de Pedro 1, 17 e 18 diz assim: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Quem é esse ele aqui? Diga Jesus. Jesus não já era cheio de honra e de glória? Mas a Bíblia diz que aqui ele recebeu mais honra e glória da parte de Deus, o Pai, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Verso 18, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Alguém diga amém. Vamos orar. Pai bendito, aqui está a tua palavra, Senhor. Ó Deus, como nós amamos a tua palavra. A tua palavra é a fonte de todo direcionamento, de toda sabedoria, de todo entendimento. Ela confunde os sábios e ela dá sabedoria aos ignorantes. Todos aqueles que abrem o coração para o Senhor são abençoados por essa palavra. E nós te pedimos nessa hora, fala conosco. Erga sua mão direita e diga: Pai, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Fala comigo, em nome de Jesus, amém, aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite, amém, glória a Deus, aleluia. Há um ditado que diz assim: quem sempre foi rei, nunca perde a majestade. Quem conhecia esse ditado? O que esse ditado está dizendo? Que quando você é da nobreza, quando você tem sangue real nas suas veias, quem nasceu no palácio, quem nasceu para reinar, por mais que ele se disfarce, quando ele abre a boca, quando ele anda, quando ele chega, alguém olha para ele e diz: ele é da realeza. Ele é da realeza. E a Bíblia diz que nós somos da realeza, porque nós somos feitos reis e sacerdotes pelo Senhor, amém? O homem, quando foi criado por Deus, ele foi criado cheio, cercado de honra e de glória, o coroastes, diz a palavra do Senhor. Mas naquele dia que Adão e Eva pecaram contra o Senhor, a Bíblia diz que eles se despiram da glória de Deus e se viram nus, mas em Cristo Jesus, o Senhor restaurou as nossas vestes de honra e de glória novamente. Alguém diga amém. Então diga assim: eu sou da nobreza. Diga: eu tenho sangue real nas minhas veias. Qual é o sangue real? O sangue de Cristo Jesus, aleluia. Sangue de Jesus. As pessoas podiam sentir isso na palavra do Senhor. Quando Jesus chegava num lugar, as pessoas sabiam que ele era da parte de Deus. Nicodemos foi a ele e disse: Senhor, sabemos que tu és enviado de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Um dia o sumo sacerdote, enfurecido, ele chamou os soldados e ele disse para os soldados: vão lá onde Jesus está, prendam-no e tragam até mim. E ficou aguardando.
E saíram os soldados e foram prender Jesus. E eles demoraram. E de repente eles voltaram. Só que eles voltaram sem Jesus. E o sumo sacerdote lhes perguntou: cadê Jesus? Vocês não o trouxeram? E eles, ainda impactados com as palavras do Senhor, soldados olharam para o sumo sacerdote e disseram: não conseguimos. Por quê? Eles disseram: ninguém fala como ele fala. Ninguém fala com tamanha autoridade como ele fala. Nunca vimos ninguém falar assim. Já era uma evidência de que Jesus era o rei. Jesus é rei, amém, queridos? E nós somos filhos de uma família real. Portanto, jamais retire as suas vestes de honra. Pelo contrário, já que você anda em honra, cresça também em honra. Pastor, como que eu posso crescer em honra? Primeiro, rejeite qualquer expressão de desonra. Não aceite conviver em ambientes de desonra. Não aceite se relacionar em desonra. Assim você vai crescer em honra. Porque quando você decide caminhar em honra, você se torna sensível. Você consegue perceber quando a desonra floresce, seu espírito, ele tremula dentro de você. Você diz: não, isso não está certo. Isso não pode continuar. E você consegue discernir. A desonra, ela tem 3 faces. Ela tem 3 formas. Ela tem 3 expressões. Primeira expressão, a desonra aberta. Tem pessoas que elas são insolentes. Você já ouviu essa palavra? É a palavra que a minha avó usava. Ô menino, deixa de ser insolente. Insolente é a pessoa atrevida. Seria mais claro para nós. Abusada. Fala sem pensar. Então ela dizia: fulano é insolente. Tem pessoas que são assim, elas não têm filtro e elas se orgulham de serem desonrosas. Eu falo mesmo. Gostou, não gostou, tô nem aí. Não, não é assim. Nós temos que caminhar em honra. E a Bíblia diz que um exemplo de desonra aberta foi um dos filhos de Noé, Cã. Vocês lembram do episódio que eu já contei para vocês de que Noé, ao sair da arca, plantou uma vinha. E essa vinha deu boas uvas. E ele espremeu as uvas, as fermentou e fez um bom vinho. E ele tomou o vinho e se embriagou e tirou a roupa. E Cã entra na tenda e vê o seu pai despido. E ele vai espalhar aquilo. Você nunca deve espalhar a nudez das pessoas, mas ele vai descobrir a nudez do pai. E sem Jafé, com temor no coração, ao ouvir que o pai estava nu, eles entram com um lençol de costa, como está ali na ilustração, e eles cobrem a nudez do pai. E depois você sabe o resultado: a descendência de Sem e Jafé, se tornaram prósperas na terra, e a descendência de Cã se tornou escrava por causa dessa desonra. Agora, a desonra aberta é fácil de perceber, porque pessoas assim você consegue detectar com facilidade. Qualquer pessoa, não precisa ser crente, não precisa ser consagrado, não precisa ser espiritual. Até um ímpio, ele diz: nossa, é muita desonra isso. Mas tem um segundo tipo de desonra, que é a desonra velada e sutil. Qual é a desonra velada e sutil? É aquela desonra onde a pessoa fala mal de você, falando bem acerca de você. É como ela está tentando. Para as pessoas ela está tentando te proteger, mas no fundo ela não está te protegendo. Um exemplo disso, Absalão. Absalão era filho do rei Davi. E Absalão ficava na frente do palácio cumprimentando as pessoas. E as pessoas vinham para que o rei julgasse a sua causa. Então ele era um príncipe e as pessoas se curvavam, porque era o protocolo, beijavam a mão do príncipe. E quando alguém se ajoelhava para beijar a mão de Absalão, ele dizia: deixa, para com isso, eu sou igual a vocês. Mas não era, ele era príncipe. Levanta, não precisa beijar a minha mão. Qual é o seu problema? Aí a pessoa falava: meu problema é esse, aquele, e eu estou vindo aqui para o rei julgar a minha causa. Sabe o que Absalão dizia? Puxa vida, realmente você está com um problema importante. O rei é tão ocupado,
Talvez ele não vai te atender tão rapidamente como você espera. Ele diz: mas se eu fosse rei, eu resolveria isso rápido para você. E a Bíblia diz que assim Absalão ia roubando o coração, furtando, a palavra que ele usa é isso, furtando o coração das pessoas para si, desconectando o seu pai, porque dentro dele já tinha a intenção de futuramente tomar o trono do pai. Então era uma desonra velada, porque ninguém podia dizer: Absalão falou mal do rei. Ele só falou: o rei está ocupado, puxa, queria tanto te ajudar, mas infelizmente eu não sou rei. Tipo assim, me apoie que eu vou resolver seu problema. Essa é a desonra velada. Mas quem tem um coração da honra, até isso percebe. Tem um terceiro tipo de desonra, que é a desonra da ignorância. É aquela pessoa que desonra porque ela desconhece os fatos, ela nunca foi tratada nisso. Ela foi chamada apenas para comer uma pizza, ela foi chamada para comer uma empadinha, e de repente ela se envolve, ela está lá envolvida, né, numa verdadeira conspiração. Mas é ignorância. A Bíblia fala que um amalequita, na guerra lá entre os amalequitas e os israelitas, a Bíblia diz que Saul foi ferido, e Jonatas também, ele estava lá agonizando. Então veio um soldado, ele falou: acaba com isso, lança-te sobre mim com a tua espada. Ele foi lá e sacramentou e tirou a vida de Saul. E ele pensou que Davi vai reinar, e para fazer média ele saiu correndo, e chegou lá: rei, eu tenho uma notícia para te dar, Saul morreu. O rei ficou triste. Ele: como? Ele disse: ele estava agonizando, e eu mesmo peguei a minha espada e o matei. E ele pensou que Davi iria talvez até promovê-lo. Davi falou: ei, como que você está tão alegre assim? E você não temeu tocar no ungido do Senhor? Que era Saul, era ungido tanto quanto Davi. Porque quando Deus rejeitou o ministério, o governo de Saul, ele mandou ungir Davi. Davi podia naquele momento guerrear contra Saul e matá-lo, e assumir o trono, e todos aceitariam. Mas Davi falou algo, ele disse assim: Deus o colocou, Deus o tira, eu não vou tocar minha mão. Eu não vou tirar, se Deus quiser, Deus tira. E Davi perseguia Saul, e Saul fugia, mas ele nunca usou a sua espada. O mais próximo que ele chegou foi cortar a ponta da capa, mas a Bíblia diz que seu coração estremeceu. E quando esse soldado dá a notícia que matou, Davi fala: olha, com a mesma espada que você matou ele, você morrerá. E chamou um soldado e disse: dê sobre ele nesta hora. E ele morreu. Desonra de ignorância. Agora, se você gosta de ler, leia um livro chamado O Perfil de Três Reis. É um livro fininho, mas ele, como é que eu falo? Esse livro ele é tão importante. Todo líder tem que ler, todo discipulador tem que ler, todo crente tem que ler esse livro. Quando você é Davi, tem um Saul te perseguindo, e quando você é Davi, tem um Absalão se levantando contra você. Ele muda de posição, mas ele sempre lida com honra com essa questão. Então, se você quiser ler o livro e você diz: pastor, eu não tenho, eu te mando ele, um e-book para você ler. Você vai ler em meia hora, 40 minutos, é bem rápido e é uma leitura muito gostosa. Até quem não gosta de ler vai ler, e você vai aprender um pouco sobre isso. Então veja, irmãos, tem gente que não aprendeu e por isso mesmo não pratica. Tem gente que desonra, mas não tem a consciência de que ela está desonrando. Então nós temos que aprender o princípio da honra, para que nem mesmo por descuido quebremos esse princípio e a nossa vida embarque numa rota de fracasso, ruína, derrota e morte, porque a morte é o fim de todos aqueles que andam em desonra. Qual é o padrão do mundo? O padrão do mundo é a desonra, sempre. As pessoas, a cultura de escarnecer, de expor o outro, mas Deus tem nos levantado para edificar uma cultura de honra, amém, queridos? Se nós aprendemos a honrar, coisas tremendas vão acontecer, portas vão se abrir, o sobrenatural de Deus vai se manifestar na nossa vida, porque a honra tem esse poder. Ela nos tira de um patamar inferior e nos coloca num patamar superior. A honra faz bem à nossa alma. A honra faz bem a todos nós.
E nesses dias, o Senhor tem nos dado essa chave. Diga comigo assim: a honra faz com que as pessoas avancem mais velozmente. Você não está insatisfeito com o seu progresso? Comece a honrar. Você vai acelerar na sua vida, amém? Tem funcionários em empresas que eles são tão bem qualificados. São pessoas talentosas, irmãos. O mundo não tem carência de pessoas talentosas. Tem pessoas que têm 1000 habilidades. Mas por que elas não crescem? Por que elas não avançam? Porque elas não são pessoas de honra. E às vezes você vê na mesma empresa uma pessoa que não é tão qualificada, não tem um currículo tão fantástico, não tem tantas habilidades, mas ela está caminhando para frente, ela está sendo impulsionada para cima. Por quê? Por causa da honra. No primeiro livro de Samuel, o Senhor diz assim, capítulo 2, verso 30: aqueles que me honram, eu honrarei, mas os que me desonram conhecerão o quê? O meu desprezo. O desejo de Deus é que o nosso coração seja um coração de honra, primeiramente a Ele, mas também uma honra direcionada a todas as demais pessoas, amém? Porque essas coisas estão conectadas. Quem teme a Deus, honra também aos homens. 1 de Pedro 2,19 diz, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Olha, tratai todos com honra, sem exceção. Amai os irmãos, temei ao rei. O rei aqui é a figura de autoridade, mas temei a Deus e honrai o rei. O rei aqui é a figura de autoridade, de forma que aqueles que verdadeiramente temem a Deus vão honrar os homens, amém, queridos? Quanto mais você honra, mais você cresce em honra. E quando você cresce em honra, ouça, Deus coloca um peso sobre você, não o peso de algo que você não consegue suportar, mas o peso da densidade de uma realidade espiritual. Porque a palavra hebraica para glória é kavod, significa peso. Ele diz: de glória e de honra o coroasse. Quando você abre a sua boca, tem peso o que você fala. Quando você entra numa reunião, a reunião muda a atmosfera, o ambiente muda por causa da sua presença. O ambiente muda porque você abriu a boca. Quando você chega na sua empresa, quando você volta para casa, quando você entra numa reunião, as pessoas têm que parar, têm que te ouvir, porque há um peso sobre a sua vida. Glória e honra foram colocados sobre você, amém? Então existem pessoas que elas não podem ser ignoradas. Quem são essas pessoas? Aquelas que decidem andar em honra, amém? Quantos querem crescer em honra? Primeiro, olha, toda expressão de desonra você tem que rejeitar na sua vida. Pastor, estou numa situação aqui, não sei como agir. Sempre a melhor maneira é agir com honra. Como que eu vou agir com honra? Pense o que uma pessoa naturalmente faria. Assim, faça o contrário, você vai estar mais perto de acertar. Não faça como todos, faça como Deus quer que você faça, amém? Segundo, como é que eu cresço em honra? Tenha consciência do amor do Pai. Irmão, você vai ter um rema de Deus tão poderoso que você vai dar glória até domingo que vem. Não, sério. Essa é a segunda maneira de crescer em honra, tendo consciência do amor do Pai. Olha o que diz 2 de Pedro 1,17, e agora eu volto no texto inicial. Ele diz assim: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Quem recebeu, diga Jesus. Diga Jesus. Quem recebeu, irmãos? Ele recebeu o quê? Ele recebeu o quê? Quem recebeu honra e glória? Jesus recebeu o quê? Agora, vamos lá. Quando que ele recebeu honra e glória? Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Verso 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. O apóstolo Pedro está memorizando, está revivendo a experiência de quando ele, Tiago e João estiveram no Monte Hermon, o monte da transfiguração, e Jesus se transfigurou diante deles, e ali na presença deles, os céus se abriram, e uma voz disse: este é meu filho amado, a ele ouvi.
Então a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o que o Pai disse que Jesus recebeu mais honra e mais glória? Lucas 9:35. E saiu da nuvem uma voz que dizia, leia comigo essa segunda parte: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que Jesus ouviu que acrescentou honra e glória na sua vida? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Observe que 2 de Pedro 1,18, o apóstolo diz: nós mesmos, ouvindo essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Que isso tem a ver conosco? Olha para cá. Todas as vezes que nós falamos para alguém que esse alguém é amado de Deus, que Deus se agrada dele, nós estamos literalmente vestindo essa pessoa de glória e de honra. Quando você se olha no espelho e você diz assim: ei Ricardo, você é amado de Deus, Deus tem prazer em você. Nesse momento, você levanta o ombro, põe barriga para dentro, renova a sua postura, e você naquele momento está sendo revestido de honra e de glória. A questão da honra e a questão da desonra está ligada às nossas palavras, aquilo que nós falamos. Ele ouviu o Pai falar. Você é aquele de quem o Senhor se agrada. Você é aquele a quem o Pai ama. Por quê? Porque ele disse: este é meu filho, Jesus. Ele ama Jesus. Mas você está em Cristo, amém? Como ele ama Cristo e você está em Cristo, você também é amado. E toda vez que você diz isso, a coroa de glória e de honra se tornam mais forte. E quanto mais forte de honra e de glória você se torna, mais a criação se submete aos seus pés. E quando a honra se torna mais forte, seu corpo responde melhor e combate enfermidades. Suas emoções respondem melhor e você se torna uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, melhor relacionável com as outras pessoas. Você pode até tirar aquela etiqueta, cuidado frágil. Entendeu? Porque você agora está seguro. Nós não podemos ficar o tempo todo desnudando as pessoas. Não, nós temos que cobrir a nudez uns dos outros. E como Jesus recebeu glória e honra, quando ele ouviu do Pai uma voz que o aceitava: você é meu filho amado, você é alguém a quem o Pai ama. Tudo nessa vida, irmãos, está atacando essa verdade da palavra de Deus. O mundo conspira contra essa verdade, a mídia conspira contra essa verdade, os filmes conspiram contra essa verdade. Qual verdade? De que você é amado de Deus, você é amado do Pai. Por isso a desonra desapareceu, a honra desapareceu do mundo. As pessoas não se honram mais, as pessoas não fazem caso da realeza. As pessoas não têm mais atitudes tão nobres como tinham os antepassados. E a verdade é que todos se tornam como uma face na multidão, um número. No seu condomínio alguém diz assim: é o vizinho do apartamento 203. Aí no banco ele diz: você é a sua conta bancária. No trabalho você é o número da sua matrícula. E você vai se perdendo no meio das multidões. Mas Deus não te trata como uma multidão. Deus te trata como um ser único. No mundo com quase 8 bilhões de pessoas, Ele sabe até a quantidade exata dos fios de cabelos da sua cabeça. E só Ele pode fazer isso, só Ele pode saber isso. Por isso só Ele é Deus, amém, queridos? Só Ele pode fazer isso. E nós temos que aceitar esse amor, porque tudo nessa vida vem contra isso, vem na contramão. Porque se nós aceitarmos, preste atenção, esse amor, o que acontece é que quando as pessoas nos criticam, nós não ficamos amargurados. Amém? Por quê? Porque você diz: eu sou amado de Deus. Quando nós aceitamos esse amor, não é a crítica não nos tira, não é que ela não nos fere, veja só, mas ela não tem poder, porque tem algo mais forte dentro de você, que é o amor do Pai, que desfaz as críticas, porque não importa o que digam de você,
no final você vai afirmar: eu sou amado do Pai, ponto final. Por que você acha que Jesus conseguiu lidar de maneira tão natural com as críticas? As críticas eram fortes, chegaram a chamar ele de endemoniado. Ele era contra os demônios e disseram: o que ele faz no poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. E Jesus conseguia entrar e sair, ele não guardava amargura no coração. Já tem 3 semanas que eu estou falando isso com você, porque o Espírito Santo tem me induzido a falar isso. Você, o crente, o nascido de novo, não pode ter amargura no coração. Jesus não ficava alegre porque alguém o chamava de demônio, mas ele saía dali e ele dizia: eles estão dizendo que eu sou endemoniado, mas a verdade é, eu ouço meu Pai falar: você é meu filho amado. Meu irmão, no momento que você começa a crer que você é um fracasso, que seu casamento é um fracasso, que seus negócios são um fracasso, porque eu fiz um negócio mal feito e perdi dinheiro, eu sou um fracasso, porque eu fiz um projeto, esse projeto não deu certo, eu sou um fracasso. E no momento que você traz, sabe, todos esses assuntos para dentro do seu espírito, daqui a pouco você está lá embaixo, você se sente um nada. Então deixa eu te falar, os seus resultados negativos não podem se juntar com aquilo que você é. Eu posso ter fracassado aqui, mas eu continuo sendo amado do Pai. O que eu sou? Eu sou um amado de Deus, que tomei uma decisão que não foi muito boa, mas eu continuo sendo amado do Senhor, e Ele vai me restaurar. Eu sou um amado do Pai, que fiz uma escolha que não foi a melhor, mas eu sou amado dele, ele vai me ajudar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então nunca junte os resultados negativos com quem você é. Quem você é? Você é amado de Deus. Suas ações podem estar erradas, mas isso não tira a sua essência em Deus. Amém, filho de Deus? Pastor, mas o que eu fiz, meu Deus, eu me arrependo. Tá bom, você é um estúpido amado de Deus. A sua ação não foi boa, mas a sua realidade em Cristo não mudou. Então, quando você entende isso, as pessoas não podem mais te manipular, as pessoas não podem mais te encurralar, porque você anda seguro. Amém? Você sabe quem você é em Deus. Por isso essa voz o encheu de glória. Eles querem que eu, que sou coroado de glória e honra, me una a eles, mas eu não posso me unir. Que não importa, podem postar contra mim na internet, podem escrever livros contra mim, podem divulgar calúnias contra mim, eu continuo sendo amado do Pai. Amém, queridos? É fácil, quando nós estamos aqui no culto, louvando, orando, intercedendo, dizendo glória a Deus, aleluia, é fácil entender essa realidade. Mas o grande teste na sua vida, ouça, é no dia que você falhar. No dia que você falhar, você tem que se levantar e dizer: eu sou amado do Pai. No dia que você cair, você tem que se levantar e dizer: eu sou amado do Pai, eu sou amada do Pai. Isso não mudou a minha relação com Ele. O que eu estou dizendo? Jesus aprendeu isso, e nós temos vários registros da Bíblia, pelo menos 2, que dizem que a voz dos céus se manifestou dizendo: este é o meu filho amado. Nós não sabemos quantas vezes Deus falou isso para Jesus, porque a Bíblia não relata todas as vezes. Sabemos aquelas vezes que estão registradas, mas constantemente o Pai falava aos ouvidos do seu filho, ao coração do seu filho: você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. Aleluia, glória a Deus. Então, da mesma forma, Ele fala ao nosso coração, e é tão bom saber que nós somos aceitos pelo Senhor. Amém? Mateus 3,16 diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha o que a Bíblia diz. Eu gosto desse texto, que ele diz assim: se abriram sobre ele. Diga: os céus só se abrem sobre Jesus.
Jesus é o único sobre quem os céus se abrem. Então, quando eu trago Jesus para o meu casamento, os céus se abrem sobre o meu casamento. Quando eu trago Jesus para a minha empresa, os céus se abrem sobre a minha empresa. Quando eu trago Jesus para os meus relacionamentos, os céus se abrem sobre os meus relacionamentos. Quando eu trago Jesus para os meus negócios, os céus se abrem sobre os meus negócios. Quando eu trago Jesus para a minha célula, os céus se abrem sobre a minha célula. Aleluia, glória a Deus. Tudo o que precisamos fazer é trazer Jesus, e os céus estão abertos sobre nós. Então Deus não tem dificuldade de compartilhar abertamente o seu amor pelos seus filhos. Deus não tem. Você que é pai, ei, você que tem filhos, principalmente quem tem filhos aí até, sei lá, os 12 anos de idade. Mas até mais do que isso. Alguns pais acham que eles não podem ficar falando o tempo todo para os filhos assim: filho, eu te amo, olha, você me dá tanta alegria, porque eles pensam, se eu falar isso constantemente, ele vai ficar muito seguro, muito cheio de si, e aí ele vai ficar muito folgado. De vez em quando eu tenho que falar umas verdades para ele, mas a verdade que você tem que falar é a verdade da palavra de Deus. Você é amado. Então Deus não pensou assim: eu não vou ficar falando para Jesus o tempo todo que ele é amado, senão ele vai ficar muito folgado. Não, todos os dias. Eu creio que quando ele levantava e quando ele deitava, ele ouvia os céus dizendo: este é meu filho amado, este é meu filho amado, este é meu filho amado, a ele ouvi. Então quando Deus falou isso e ficou registrado pela primeira vez, Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Ele nem tinha começado o ministério. Ele estava acabando de ser batizado, saindo das águas. Então não era porque ele tirou uma boa nota na escola, não é porque ele ganhou muito dinheiro, não é porque ele fez algo assim inusitado e o pai disse: filho, eu estou orgulhoso de você. Não, Jesus não tinha feito nada. Mesmo que você não tenha feito nada ainda de extraordinário, a voz dos céus é a mesma para você: este é o meu filho amado. Você é amado. Ele estava começando o ministério. E agora vamos ao capítulo 4 de Mateus. É a sequência da história. Ele foi enviado para o deserto para ser tentado. Mateus 4:1 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Olha só, o diabo sempre aparece na hora da nossa maior necessidade. Você tem que ficar atento com isso. Eu sei que você está fazendo jejum, eu não sei se vai dar oportunidade do diabo aparecer para você, porque ele estava 40 dias sem comer, você ainda está comendo tantas coisas. Não tinha berinjela com queijo, não tinha batata calabresa, não tinha lasanha de mussarela com molho branco, não tinha nada disso. E o diabo chegou na hora da fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus. Olha aqui, Jesus tinha saído do batismo. No batismo, o que a voz falou? Tu és o meu filho amado. Ele está no deserto, 40 dias depois, chega a sucuri. Se tu, o S é em forma de serpente, sabia? Se tu és filho de Deus. Por que o diabo não falou: se tu és o filho amado? Porque ele nunca pode lembrar você que você é um filho amado. Se ele falasse: tu és o filho amado, Jesus ia lembrar: eu sou amado. Então ele omitiu essa parte. Ele disse: se tu és filho de Deus. O diabo nunca quer que você se lembre que é amado do Pai. É contraproducente, é contra ele. Quando você sabe que você é filho amado, você resiste à tentação. Você se torna forte contra o diabo. Ele não pode vencer ninguém que acredita que é amado do Pai. Então isso é verdadeiro também ao contrário. Se você lembrar as pessoas que elas são amadas de Deus, a tentação perde o poder sobre a vida delas. Ei, você é amado de Deus, lembre-se disso. Amém? Quantos amados nós temos aqui? Amada, amado, 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 amada, amado, amada, amado, amada, amado, amado, amada.
Você é amado. Amém? O que vai acontecer com você quando você se olhar no espelho e disser, você falando para você mesmo, cara, você pisou na bola, mas você ainda é amado do Pai. Você vai se levantar e vai reconstruir sua história muito mais rápido do que você imagina. Você é amado de Deus. Você é um amado de Deus que agiu errado. É só isso. Você é um amado de Deus que tomou uma decisão tola. Você é um amado de Deus que fez uma escolha que não foi a melhor. Mas isso não muda o fato de você amado de Deus. Se você agir como um macaco e fizer macaquice, não significa que você virou um macaco. Você é apenas alguém que teve um momento de macaquice, mas você continua sendo um ser humano, amém? Então não é o que você faz que te define, é o que você é em Cristo Jesus. Isso é incrível, irmãos. Agora, quando nós falamos isso para cristãos, pessoas redimidas, é fácil aceitar, porque você diz, eu sou filho de Deus, Deus ama Jesus, eu estou em Cristo, eu sou amado. Mas deixa eu te falar, e quando isso acontece com alguém que está no mundo, que nunca entregou a vida a Jesus, que não conhece de fato o amor de Deus, deixa eu te falar, mesmo pessoas do mundo, quando elas descobrem que são amadas, elas são desafiadas, elas são motivadas a serem bem-sucedidas na vida. Zig Ziglar, alguém já ouviu falar dele? Ele é um autor cristão, e ele era um palestrante motivacional, ele fazia palestras para empresários. Ele conta em um dos seus livros, que um dia ele estava andando nas ruas dos Estados Unidos, e ele viu um pedinte, e esse pedinte tinha uma caixa de lápis, e ele tinha uma plaquinha dizendo um lápis, $1, só que um lápis não era $1, era muito mais barato, era a forma dele pedir dinheiro, e as pessoas passavam ali, jogavam $1, mas ninguém pegava o lápis, e ele está seguindo na mesma calçada, e quando ele vai andando, ele joga o $1 e continua, e de repente ele volta e diz, ei, eu te dei $1, me dá o meu lápis, eu quero o meu lápis. E aí o pedinte pegou o lápis e deu para ele. Ele disse, muito bem, agora você não é mais um pedinte, você é um homem de negócios, e eu comprei o seu produto agora, e foi embora. E ele disse que alguns anos depois ele está num auditório dando uma palestra, e no final muitas pessoas vinham falar com ele. De repente aparece um homem de paletó e gravata, e diz, Zig Ziglar, você lembra de mim? Ele disse, não, eu sou aquele pedinte que alguns anos atrás estava sentado na calçada, pedindo $1, e todas as pessoas me davam $1, mas ninguém levava o lápis. Você foi a única pessoa que parou e disse, eu te dei $1, eu quero o meu lápis. E você olhou para mim e disse, você é um homem de negócios, você não é mais um pedinte. E ele disse, naquele dia eu me levantei, eu disse, eu vou ser um homem de negócios. Eu comecei a comercializar os lápis, e hoje eu sou um empresário por causa daquela palavra que você me deu. Porque ele sentiu amor naquele dia, ele foi motivado e se tornou um homem bem-sucedido. Irmãos, nós estamos falando de pessoas que não são salvas, mas mesmo assim existe nelas um resíduo de honra e de glória, uma sementezinha que foi plantada lá no início, quando o homem foi criado. Todo ser humano tem dentro dele, por mais indigno que seja, um resíduo de honra e de glória. Eu vou em muitos lugares, eu estaciono meu carro em muitos lugares, eu vou em restaurantes. E você sabe, se você trata uma pessoa com dignidade, ela melhora a postura. Quantas vezes? Muitas vezes você para o carro, o flaneiro quer falar e você não quer nem conversa, você sai andando, você ignora. Mas experimenta dizer para ele, essa aqui é a sua área, esse aqui é o seu comando. Cuida do meu carro, eu vou te recompensar por isso. Uau! Sempre que eu vou num restaurante pela primeira vez, que eu não conheço, eu chamo o garçom, qual é o seu nome? Ah, fulano. Eu digo, fulano, você vai atender a gente? Vai. Eu pergunto para ele, o que você me indica? Somos um grupo, estamos em 4 pessoas, queremos comer e ficar satisfeito. O que você tem de melhor aqui?
Qual é a sua sugestão? Um prato que atende bem a nós. Ele fala, olha, esse aqui dá para 2, esse aqui dá para 4 e tal. E ele fica o tempo todo ali, ajudando. Até a sobremesa ele diz, olha, temos tantas sobremesas, mas essa é a que mais sai. Porque você ofereceu um pouco de dignidade, de honra e de glória. Você despertou a dignidade da pessoa. Não significa que você não vai corrigir mais as pessoas, que o pastor não vai corrigir a ovelha, tem correção. Não significa que o pai não vai corrigir o filho, nem que o patrão não vai corrigir o empregado, nem que o professor não vai corrigir o aluno. Mas quando você afirma o amor, a correção é bem recebida. A correção é aceita. Quando fica claro para a criança que você a ama incondicionalmente, então ela sabe que a disciplina é porque você a ama. E eu não estou falando hoje de criança, eu estou usando apenas o exemplo da criança, porque é mais fácil para você entender o que eu estou falando. Eu só quero facilitar para você. Porque você diz, a criança é assim. Não, todos nós somos assim, é assim que funciona. E a Bíblia diz assim, olha, Jesus recebeu glória e honra. Quando? Quando o Pai reafirmou, tu és meu filho amado, em ti tenho prazer. Marilyn Monroe, no seu tempo, ela foi considerada a atriz mais bonita, a mulher mais sexy da sua época. Mas muita gente não sabe a verdadeira história dela. O nome verdadeiro dela era Norma Jean. E ela, quando ela já tinha se tornado famosa, muita gente não sabia que ela não teve pai nem mãe, e ela ficou morando de períodos em períodos na casa de várias pessoas, 6 meses com uma pessoa, 8 meses com outra, 3 com outra, 1 ano, até dar rumo à vida. Ela viveu assim por muito tempo. E quando ela já era famosa, um repórter do New York Times foi fazer uma entrevista com ela, e ele sabia a história dela. E ele disse, Marilyn, enquanto você tinha 6, 7 anos, estava de casa em casa, em algum momento você se sentiu amada? E ela disse, uma vez, eu devia ter 7 anos de idade, e eu me senti amada. E ela diz, eu estava na casa de uma senhora, ela não falava muito, era de poucas palavras, e um dia ela estava se maquiando, e eu parei perto dela, e ela pegou aquela esponja dela, tocou no pó de arroz e colocou nas minhas bochechas. E quando ela fez aquilo, eu me senti amada. E quando ela falou isso, os seus olhos se encheram de lágrimas, porque ela era uma criança sem pai e sem mãe, mas naquele minuto de atenção, ela pôde sentir a afirmação do amor dentro dela, entende? Você, pai, você nunca pode dizer para o seu filho, eu te amo, se você não olhar para ele. Você tem que olhar para ele. Você não pode fazer isso lendo jornal, vendo televisão. É melhor que você diga, eu estou ocupado agora, depois eu falo com você. Mas na hora que você for falar, você tem que parar para olhar nos olhos dele. Muitas vezes, nós vemos crianças de 6 a 8 semanas de nascidas. E aqui nós temos algumas na igreja. E elas estão com seus olhos abertos, e os olhos assim, ó, vagueiam de um lado para o outro. E muitos pais dizem, ela está admirando o ambiente, ela está vendo o brinquedinho. Não, há estudos de pediatras, especialistas, que estudaram o comportamento da criança, e eles descobriram, ela não está vendo o brinquedinho balançando, ela não está tentando identificar os sons. O que os olhos de uma criança busca entre 6 a 8 semanas, são outro par de olhos para se conectar. E quando ela encontra essa conexão, ela é suprida emocionalmente. Tudo em mim e em você foi criado por Deus para se conectar. Os nossos olhos, nós vamos olhar. A nossa mão foi feita para cumprimentar. E você sabe, eu não quero me alongar nessa noite, mas existem formas de você cumprimentar, que você levanta a pessoa. Você não pode ter um cumprimento frouxo, aquela coisa. Quando você cumprimenta uma pessoa e você diz a paz, meu irmão, se ele estiver angustiado, a paz entra nele naquela hora. Faça isso agora, cumprimente a pessoa que está do seu lado, aperte com firmeza a mão dela, não assim, mão frouxa não, mão firme, mão firme. Aleluia, aleluia, olha aí.
crianças sabem que são amadas quando você olha para elas. E o contato com os olhos é importante, porque faz com que elas se sintam amadas. Amém, queridos? Veja, Deus nos criou assim, não fomos nós, Deus nos criou assim. Deus nos fez para conexões, amém? Então lembre-se disso, pessoas feridas ferem pessoas, pessoas amadas amam pessoas, pessoas muito amadas amam muito, pessoas muito mais amadas amam muito mais. Quando você entende que você é amado e você começa a crescer em honra e glória. Mas quando a pessoa se sente rejeitada, quando ela não se sente amada, ela começa a ter comportamentos descompensados e demonstrar comportamentos de rebeldia, porque elas não estão se sentindo amadas. E a revelação do amor aumenta glória e honra na nossa vida, amém? Quando é que eu cresço em glória e honra? Quando eu rejeito expressões de desonra, quando eu tenho consciência do amor do Pai por mim. Mas eu cresço em honra e glória também quando eu creio que não existe mais juízo de Deus sobre a minha vida, amém? Quando eu acredito que não há mais juízo de Deus sobre a minha vida, essa é a razão pela qual podemos ter mais glória e mais honra. Diga, não existe mais juízo. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, verso 6. Ele diz: para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus nos fez aceitos no amado. Ele poderia ter dito, Ele nos fez amado, Ele nos fez aceito em Cristo, mas Ele preferiu usar a palavra amado, porque Ele gosta de intimidade. Ele queria dar aqui a conotação de aproximação. Ele diz no amado. Diga, hoje, agora, eu estou no amado. Dê uma oferta de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora veja o que ele diz. Ele diz aqui: para louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente. A palavra gratuitamente aqui no grego é caritu. Diga, caritu. Caritu significa altamente favorecido. Ele diz aqui gratuitamente, altamente, diga altamente favorecido. Essa palavra caritu, ela é utilizada apenas 2 vezes no Novo Testamento. Presta atenção. Uma é aqui em Efésios, quando ele diz assim, Ele nos deu gratuitamente. A outra é quando o anjo apareceu para Maria, para dar notícia de que ela seria a mãe do Salvador. Ele disse: ei Maria, mulher muito amada, muito agraciada. Ele usou a expressão caritu, altamente favorecida. De todas as mulheres, Maria foi a mais favorecida de todas. Por quê? Porque ela se tornou a mãe do nosso Salvador. Então diga assim: eu sou grandemente amado, altamente favorecido. Agora, porque tem favor na sua vida, quando você chega nos lugares, os lugares são abençoados por causa da sua presença. Quando você entra num estabelecimento, aquele estabelecimento é abençoado por causa de você. A empresa que você trabalha é abençoada por causa de você. A sua família, mesmo aqueles que não estão congregando aqui hoje, eles são abençoados por causa de você. Quando você entra no avião, tem muita gente com medo, eles dizem: ah, se isso cair eu vou morrer. Mas se você estiver dentro, você sabe, não vai cair, porque eu sou altamente favorecido. A sua presença atrai favor aos lugares e aos ambientes, amém? Olha o que diz aqui na versão, mesmo texto na versão NVI, diz assim: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Ouça agora, você vai ter um rema, irmão. De acordo
com as riquezas da graça de Deus. Nós somos perdoados dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. A palavra riqueza aqui no grego é plotos, algo muito rico. O texto diz que Ele nos perdoou conforme a riqueza da sua graça. A palavra graça é caris. Caris, graça. Tem uma pessoa que tem o nome de caris, né? É o nome de mulher, caris. Caris é graça. Ele diz, segundo a riqueza, plotos, caris, a riqueza da sua graça, favor imerecido, Ele derramou sobre nós. Lembra daquela palavra? Periciou, derramou ao ponto de transbordar sobre a nossa vida a graça de Deus, que nós não merecíamos. Então nós fomos perdoados, segundo a riqueza, plotos, da sua graça, caris, que transbordou, que periciou. É isso que ele está dizendo aqui. Porque se o perdão dependesse do conhecimento que eu tenho do meu pecado, eu não teria um minuto de paz. Faz uma experiência um dia, mas não precisa fazer. Olha para dentro de você, veja como você tem vivido. Você entra em depressão, amigo. Em 5 minutos você cai em depressão profunda. Se eu for olhar para trás, tudo que eu fiz, todos os erros que eu cometi, todas as palavras que eu falei, das quais eu me arrependo, todas as decisões erradas que eu tomei na vida, daqui a pouco eu estou derramado em lágrimas aqui, alguém fala assim, o pastor está tão quebrantado hoje. Não, ele está oprimido. Então o perdão de Deus não é com base no conhecimento que você tem do seu pecado. O perdão de Deus é baseado no conhecimento que Ele tem da riqueza da sua graça e da obra consumada da cruz. Irmão, você não está entendendo. Quando Jesus te chamou, Ele não te chamou equivocado. Ele não comprou gato por lebre. E Ele falou, puxa, chamei ele, salvei o Alex. Não sabia que o Alex era assim, é só um exemplo, tão inconstante, tão imaturo. Puxa, se eu soubesse eu tinha chamado a outro. Não, Ele já te conhecia. Ele já sabia quem você era, suas fraquezas, suas limitações. Então Ele não está surpreso com nada. Ele disse, eu te escolhi segundo a riqueza da minha graça. Eu fiz isso já te sabendo. Deus não está surpreso. E às vezes a gente fica tão envergonhado. Um dia eu falei, irmã, por que você não foi no culto? Ela disse, pastor, eu estava mal, eu não estou bem com Deus, eu não estou pronto para chegar no culto, louvar, levantar as minhas mãos, porque ela está se relacionando com Deus segundo o conhecimento dos seus pecados, e Deus relaciona conosco segundo o conhecimento da riqueza da sua graça, dizendo, olha, não tem mais juízo. Então Deus, conhecendo os nossos pecados e conhecendo o trabalho perfeito de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando Ele diz, você está perdoado, acredite, você está perdoado. Não tem mais condenação. Uau, respira fundo aí. Sentiu um alívio agora? Sentiu um alívio? Sentiu? Vamos dar um aplauso ao Senhor, aleluia. Que é isso, pastor? Isso são boas novas, meu amigo. É a graça de Deus alcançando a todos os homens, liberada a todos os homens de forma irrestrita. E como Deus fez isso? Efésios 1 verso 8 diz que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, mesmo os pecados dos quais não somos capazes de nos lembrar, nós já fomos perdoados. Por isso que muita gente não entende quando o salmista ora no Salmo 19 verso 12, e ele diz assim, Senhor, perdoa-me de todos os meus pecados, porque muitos me são ocultos. Alguns dizem, não. Você tem que dizer cada um dos pecados, senão você não vai ter perdão.
Deixa eu te falar uma coisa. Na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, o seu pecado não evaporou. Não evaporou. O seu pecado foi julgado em Cristo Jesus. Ele recaiu sobre Cristo Jesus, amém? Alguém os levou todos, todo fardo de pecado. E aí vem a grande revelação de João, capítulo 12, 31, diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Olhem todos para mim. O assunto de Jesus nesse texto de João 12 é o juízo de Deus. Muita gente lê esse texto e diz assim: quando Jesus for levantado na cruz, ele vai atrair todas as pessoas para ele. Ele não está falando de pessoas. Na verdade, a palavra toda, em algumas bíblias de papel, ela está em itálico. Quando um texto na sua Bíblia estiver em itálico, é porque ele não consta nos textos originais, foram encontrados em outros textos, mas nos mais antigos não foi encontrado, então ele vem em itálico, para você saber que originalmente ele não estava ali. Foi uma interpretação. Como o assunto aqui não são pessoas, é juízo, o que o texto está dizendo aqui: eu, quando for levantado da terra, eu atrairei todo juízo sobre mim. Jesus se tornou na cruz o para-raio de todo juízo e de toda condenação, e aquilo que estava sobre mim, sobre você, foi atraído, sugado sobre ele, e o juízo desapareceu da nossa vida, porque foi julgado em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Jesus é o para-raio do juízo divino. Aleluia, glória a Deus. Pastor, o que isso tem a ver com crescer em honra e glória? Quando uma pessoa é acusada, quando uma pessoa é condenada, toda a sua glória, toda a sua honra vão por água abaixo. A acusação já é um desconforto, sim ou não? Já faz você sentir vergonha e humilhação. Mas quando vem o juízo e diz: olha, está condenado, as provas são contra ele, ele é culpado, aí a honra foi embora. Por que muitas pessoas vivem em desonra? Porque elas dizem o seguinte: eu já estou debaixo do juízo, eu já estou debaixo de condenação. E uma pessoa acusada passa a acusar, uma pessoa machucada machuca, uma pessoa ferida ela fere, e uma pessoa condenada ela condena. A pessoa perdeu a sua honra, perdeu a sua glória, e ela diz: eu não tenho mais nada o que perder, que se lixe, que se dane. E ela entra numa rota de desonra que ninguém consegue freá-la. Mas de repente você recebe a revelação do Evangelho da Graça. Alguém diga glória a Deus. Efésios 1, 6 e 7. E para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E quando você crê nisso, meu amigo, você diz: ei, não tem mais juízo sobre mim. Você estufa o peito, você põe a barriga para dentro, você ajeita o ombro e você começa a andar em dignidade novamente. Você passa a comportar-se com nobreza. Você agora está vestido de honra, e onde você vai, a honra o acompanha. Por quê? Porque não tem mais juízo, pastor. Quem se sente amado ama, quem se sente perdoado perdoa, quem se sente absolvido absolve, quem se sente aceito aceita, quem se sente acolhido
acolhe, aleluia. Eu fui redimido, aleluia.